significa estritamente isto. O cumprimento das regras, o tal acordo de contrato social que se falava, não vem do século XIX. Nesta tradição portuguesa real, vem desde séculos atrás. E esta expressão simboliza tudo, pela lei, cumprindo, portanto, a legitimidade, não só histórica, mas também constitucional, das regras de eleição e designação em cortes, e pela grei, que é a comunidade. O povo o rei é o primeiro servidor do povo. Esse ponto é muito importante. É há bocado, quando o professor Medeiros Freire falava sobre a intelectualidade e o símbolo da cultura como vestígio da identidade referente a Camões, eu gostava de recordar apenas, que a primeira obra escrita em português, em vernáculo, foi escrita por um rei. Foi o leal conselheiro em 1438, Dom Duarte. A primeira obra escrita e publicada em português, como hino de cultura. E, portanto, não é que isso faça a monarquia melhor que a República. Foi só um comentário a propósito. Eu só quis dizer que o Camões pode haver vários símbolos da pátria que não passam pelo rei. António Costa Pinto. Quase todos os argumentos que foram aqui aduzidos para a superioridade, a vantagem do princípio monárquico, da restauração monárquica, foram argumentos que, no fundamental, em minha opinião, entram em choque, mesmo aqui o meu amigo Adelino Maltês, contra um bom princípio. Um bom princípio que, aliás, nem sempre caracteriza a democracia portuguesa e que remete para a sua qualidade. Porque os portugueses deviam, ao contrário, desconfiar mais de homens presidenciais. Deviam, ao contrário do que muitos pensam, até não gostar tanto do seu Presidente da República. Porque muitas vezes gosta-se de um Presidente da República porque ele não governa, pelas más razões. Porque ele é um aparente símbolo da unidade nacional, porque ele é um aparente símbolo de um unanimismo nacional, que muitas vezes vai contra aquele que é o grande princípio da democracia, que é justamente a institucionalização do conflito, da diferença, do papel da sociedade civil, dos partidos políticos dessa diferença. E nós sabemos que os partidos políticos têm má opinião junto da sociedade portuguesa. Nós sabemos que há certas dimensões do pluralismo e democracia que têm má opinião da sociedade portuguesa. Nós sabemos que justamente a democracia portuguesa não é uma democracia de grande qualidade, mas nenhum princípio fundamental em torno do princípio monárquico foi aduzido para melhorar. Mas há um ponto que me parece fundamental e que remete para o passado, porque a monarquia portuguesa é, acima de tudo, um fenómeno do passado. Não é um fenómeno alternativo, contemporâneo, em relação à democracia portuguesa. E esse é, sem dúvida nenhuma, a recuperação da sua memória positiva. Passámos, provavelmente, de uma forma demasiadamente rápida, sobre aquilo que a Fátima tentou apontar da proposta na Assembleia da República, nomeadamente enquanto perspectiva de reconciliação, tendo em vista aquilo a que, 100 anos passados, foi a realidade do regicídio. As democracias olham para o seu passado imediato e, evidentemente, integram-no todo. O Panteão Nacional que não está na Assembleia, cheio de boas acha figuras. que deveria ter passado a proposta O Panteão Nacional está cheio de boas figuras, de figuras medianas, provavelmente de más figuras, mas que fazem parte interina da história de Portugal. E, sem dúvida nenhuma, o regicídio deu-se numa conjuntura de uma monarquia constitucional que faz parte da primeira democratização da sociedade portuguesa. Num contexto político de relativa tolerância, num contexto político de alargamento dos direitos fundamentais dos portugueses e, portanto, creio que, em nome de uma república que ninguém põe em causa, não ficava mal olhar para aquele passado e ter, eventualmente, limpo alguns traços de violência. Porquê é que acha que os partidos não o fizeram? Não o fazem porque as clivagens, muitas vezes, mais radicalizadas colocam-se. Se os democratas fizeram questão que a democracia reconheça o seu passado autoritário, um passado que, por fazer parte da história, não deixa de ser menos criticável, eventualmente até criminoso, não custa nada e não custava nada, justamente, ter dado esse passo esse que não punha em causa as instituições fundamentais, de considerar que o regicídio não é das páginas mais interessantes ou mais gloriosas da história O contemporânea. Daniel Oliveira tem a mesma opinião enquanto republicano? Não, não tenho, não. E a razão é esta, é porque eu não acho que seja possível. Eu acho que Portugal teve que olhar para os 48 anos de ditadura. Foi obrigado a isso. Não teve outro remédio, teve que construir a partir daí. Acho absolutamente fútil o Parlamento
fazer uma análise histórica de uma coisa que aconteceu há 100 anos. Acho fútil, no Parlamento só se discute política. E quem julga que se discute outra coisa... Mesmo que seja uma análise histórica, seja, por exemplo, um holocausto? Só se discute... Ou seja, o que eu estou a querer dizer é, no Parlamento, só se fazem propostas de pesar sobre qualquer coisa por causa da política presente. Ninguém no Parlamento faz propostas de pesar por outra razão que não seja a política do momento. Isto é assim, pode ser bom, pode ser mau, mas é assim. E, portanto, a proposta deve ser lida como uma proposta política do momento. Ora, eu, por exemplo, não aceito a expressão que foi utilizada em relação ao Aquilino Ribeiro, de terrorista, e isto vem no seguimento disso, a expressão utilizada de terrorista, que eu acho não só uma ofensa a Aquilino Ribeiro, como uma ofensa à nossa história. Muito bem. Mendo Castro Henriques. Absolutamente desadequada em relação ao olhar para 100 anos atrás. Mendo Castro Henriques. Olha, o republicano a passar o microfone ao monárquico. Vá lá. Muito obrigado. Falou-se aqui desta... Não, responda ao Daniel. Também. Só isso. Também. Mas preciso para responder do enquadramento. Falou-se aqui desta contraposição entre afetos de um lado, razões do outro. Falou-se também, de certo modo, se a instituição real é incompatível com os princípios da liberdade e da igualdade, e isso é que me traz à sua intervenção. E o que me parece é que a afirmação da igualdade, quando ela se faz, vamos chamar-lhe a fórmula do filho do gasolineiro, para simplificar, tem muito mais a ver com quase que uma espécie de religião política. É uma espécie de cristianismo sem fé, quer dizer, somos todos iguais, e penso que nesta sala ninguém duvida disso, e além disso penso que temos um papel de o afirmar. E para isso não é preciso ser, penso eu, monárquico nem republicano. Não creio que isso seja um princípio intrinsecamente republicano. Somos todos pela liberdade, e é engraçado quando, numa primeira história de Portugal, os monges de Alcobaça tiveram que descrever a fundação do reino, inventaram uma frase, e aliás, em princípio, inventaram umas cortes, as famosas cortes de Lamego, mas puseram lá a frase, que essa sim já era expressiva de 1618, que era nós somos livres e o nosso rei é livre. Mas o meu problema é que estes princípios de igualdade e liberdade não podem ser abstratos. Por exemplo, minha aldeia, nasci numa aldeia que se chama São Sebastião da Pedreira. Eu não sei bem onde é que começa nem acaba. Isto significa que eu não posso ter essas relações, quer para a eficácia, para poder mudar a sociedade à minha volta. E eu lembro aquela frase que se diz, nós só agimos bem quando conhecemos um assunto, e só conhecemos bem um assunto quando o estimamos, quando o amamos. Portanto, eu penso que toda esta relação que se fez aqui, os afetos de um lado e das razões, aliás, e penso que foi uma excelente intervenção do Dr. António Reis, não devemos conhecer, amar e querer faz parte de uma atitude única que nós temos perante as coisas, e não é isso que devido, com certeza. Não quero responder ao Quero, mas isto é necessário, porque... Tem que terminar. Muito obrigado. Estamos nesta altura, O que eu quero dizer é que com esta visão, por assim dizer, integrada, nós achamos que o contributo, só mais um ponto, quando Luís de Camões é escolhido para ser o dia de Portugal. Portugal é um dos poucos países, quase dos únicos, que não tem um dia da independência, repare. Não há um dia da independência portuguesa. Porquê? Porque a independência portuguesa é feita de muitos atos, em muitas épocas, e de todos os protagonistas do seu povo. No caso, agora, vertente específico do escritor Aquilino Ribeiro... o terrorista. Diga? O terrorista. O termo pode... O termo é seu. Não, o termo é usado por Albert Camus quando fala O Homem Revoltado. Isso é um livro muito conhecido. Injustos.